Agora sim. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos orar. Estamos entrando nesse novo módulo, pneumatologia ou paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, o estudo do Espírito Santo, as bases do Espírito Santo para a nossa vida, para a nossa casa. E eu queria orar com vocês para que fosse um tempo do Espírito Santo fluindo de uma maneira poderosa no nosso coração, na nossa casa. Há alguns anos Deus mandou fazer uma frase, não está aqui agora, foi tirada para colocar uma nova e não foi colocada ainda. Deus mandou começar todo o culto declarando: seja bem-vindo, Espírito Santo. Essa tem sido a minha oração ao longo desses últimos anos. Aliás, a minha primeira oração, Amém. quando o meu olho abre. Amém. Porque quando o olho está fechado eu não consigo falar ainda. Mas estou orando a Deus para ver se isso melhora. Eu levanto, eu digo: bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo. Então, que o Espírito Santo seja bem-vindo em nosso meio. Pai, te damos graças por entrar nesse novo módulo, Senhor, pneumatologia ou paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, o estudo, o ensinamento, o conhecimento, a revelação do Espírito Santo. Que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar em toda boa palavra. Que o ajudador, o consolador, o advogado esteja presente em cada um de nós. Que verdadeiramente o Senhor se revele, não apenas como foi no Antigo Testamento, em porção limitada sobre reis, sacerdotes, patriarcas, mas como no Novo Testamento, debaixo da promessa de Joel, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Nos instrui, nos ensina, nos capacita em toda boa palavra, Senhor. Nós não precisamos de professor, porque está escrito que o Senhor mesmo ensinará a cada um de nós. Então vem nos ensinar, Senhor, que nós sejamos aqui apenas o canal, o veículo, porque o Senhor usará nesta noite, assim como o Senhor tem usado a cada um dos teus filhos. Revela a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu coloquei aí no grupo do Instituto, quem conseguiu dar uma lidazinha? Você estava, né? Eu coloquei um pouquinho sobre essa doutrina do Espírito Santo. A paracletologia é o estudo ou é a forma sistemática de se conhecer a respeito ou referente ao Espírito Santo, chamado por Cristo de o Consolador. Coloquei para vocês aí também, no Antigo Testamento, atividades e manifestações do Espírito Santo eram esporádicas. Já no Novo Testamento começa no dia de Pentecostes. E aí eu quero fazer uma ressalva para vocês, que Pentecostes não tem nada a ver com falar em língua, sapatear e rodar. Eu lembro de um pastor amigo meu, e ele dizia assim, ele me conheceu ministrando numa igreja, e ele falou assim: você é pentecostal? Eu falei: sou pentecostal. Ele falou: mas você é pentecostal? Eu falei: sou. Ele falou assim: mas você é pentecostal? Aí eu falei: sou pentecostal. Então, não tem nada a ver. Esse Pentecostes está ligado à festa e a essa divisão de etapas ou de fases de época, onde veio o mover do Espírito Santo ou derramado do Espírito Santo após o período que eles passaram lá. E isso foi domingo. Da Páscoa? Isso aí? É. Novo ciclo, né? Novo ciclo. E isso foi celebrado agora domingo, o Pentecostes. E eu fiquei pensando nessa palavra que eu dei para vocês agora. Puxa, entramos no novo ciclo, entramos no Pentecostes, ou passamos pela festa, fomos ativados, pegamos Covid lá em casa, todo mundo, fomos tratados, curados, para agora eu ficar com medo? Pois se for para 5 eu faço culto, para 10 eu faço culto, para 20 eu faço culto, mas eu não vou parar não. Estamos debaixo da promessa do avivamento. Estudamos sobre missão nesse mês passado, que eu estou... de tão bom que foi essa matéria de missão. Aí entramos agora no Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o realizador da obra hoje. A parada hoje, o bagulho é com o Espírito Santo. E aí a gente chega agora e trava. Bem na época do Espírito Santo ativar.
batismo, né? Óleo, unção. Deus me falou, faz em cada igreja um domingo de ativação do Espírito. Começa domingo que vem, lá na igreja de Mogi. Domingo de ativação do Espírito Santo. Libera a unção, libera o povo, põe eles para orar, falar em línguas, profetizar, revelar, evangelizar. Aí agora que Deus falou comigo, eu vou ficar com medinho? Nem me chama para ir da igreja de vocês se vocês estiverem com medo. Muitos erros e confusões existem em nossos dias no tocante à personalidade, às operações e às manifestações do Espírito Santo. Personalidade, operação e manifestação do Espírito Santo. Eruditos, estudiosos, conhecedores, conscientes, mas equivocados, têm sustentado pontos de vista errôneos a respeito dessa doutrina. É vital para a fé de todo crente cristão que o ensino bíblico respeite o Espírito Santo, seja visto em sua verdadeira luz e mantido em suas corretas proporções. Buscando obter uma visão panorâmica da pessoa e obra do Espírito Santo, talvez tentamos maior êxito dividindo os fatos a o seu respeito em dois períodos, pré-pentecostal e pós-Pentecostes. Então a gente dividiu assim, só para vocês terem uma ideia. Eu falei para vocês aí antes da aula, a gente começou essa matéria do Espírito Santo que está aqui, com uma ministração lá para os meados de 90 e pouco. Essa ministração, ela virou algumas anotações. Ela virou a apostila, que é a apostila do curso de libertação. Aqui está focado o Espírito Santo dentro da visão de libertação. E agora ele virou a matéria de teologia, que aí nós trocamos de paracletologia para pneumatologia, que é a mesma coisa. Que é a doutrina que fala a respeito do Espírito Santo, dos seus ensinos, sua obra, do seu caráter, sua personalidade, suas manifestações. Então vamos lá, pré-pentecostal. Essa divisão é só para a gente ter uma ideia de como o Espírito Santo agia antes, no Antigo Testamento, antes de Jesus, naquele período que Jesus estava, e pós-derramamento. Porque o derramado do Espírito Santo se deu depois, ou em Pentecostes. Então é diferente a forma que ele agia anteriormente. Então vamos lá. O Espírito Santo preexistia como a terceira pessoa da divindade. Nessa qualidade estava sempre ativa. Mas o período que antecede o dia de Pentecostes não foi a época da sua atividade especial. O período do Antigo Testamento foi de preparação e espera. As verdades conhecidas eram verdades simples e dadas por meio de lições objetivas. Só havia e só podia haver em pouco contato pessoal entre o homem e Deus, ocasionalmente, ou seja, de vez em quando, um patriarca ou um profeta falava face a face com ele. Mas, mesmo então, compreendia os assuntos que eram tratados. Naturalmente que o Espírito estava ativo durante todo aquele período, porém, o número de vezes que ele, o Espírito, é mencionado no Antigo Testamento, mostra-nos a notável diferença existente em suas ministrações no Antigo Testamento. É mais da metade desse número de vezes somente no livro de Atos. Então, se você pegar o que a Bíblia menciona de Espírito Santo no livro de Atos, é mais do que é mencionado no Antigo Testamento inteiro. Já pensou como naquela época era diferente? Hoje você tem liberdade. Todos podemos falar com ele, hein? Hoje a gente tem livre acesso. A arca está aberta. Aqui acho que houve só um erro de português aí, porque está comparando ele do antigo com o novo, né? Está falando do antigo, depois antigo de novo, não é isso? Então, ele mesmo, então, compreendia os assuntos que eram tratados. Naturalmente que o Espírito esteve ativo durante o período, que seria o Antigo Testamento. Porém, o número de vezes que ele é mencionado nesse Antigo Testamento mostra-nos a notável diferença existente no Antigo em suas ministrações no Novo. Sim. Exato, é isso mesmo. Em referência à ministração no Novo. Ele só repetiu. Então, ele só repetiu. Anotem aí. Porque senão dá
parecer que é a mesma coisa. Antigo e antigo. É isso mesmo. A diferença de vez que ele é ministrado no Novo Testamento. É mais da metade que ele é mencionado. Para ter uma ideia, 3 vezes para cada referência do Antigo Testamento. Para cada 3 vezes que ele é falado no Novo. Então você vê que esse pós-pentecostal trouxe toda a revelação do Espírito Santo. Não que ele não existia no Antigo Testamento, mas ele era limitado. A obra dele era limitada. E a gente vai ver um pouquinho mais aí para frente. Durante esse período pré-pentecostal, o Espírito descia sobre homens apenas temporariamente, a fim de inspirá-los para algum serviço especial, e deixava-os quando essa tarefa ficava terminada. Ele não permanecia geralmente com os homens, nem habitava no meio deles. Então, quando se fala esse é tudo que o Espírito Santo realizou no Antigo, especialmente nos reis, nos patriarcas, nos sacerdotes. Depois a gente vai ver a obra específica dele, durante toda essa matéria, nós vamos ver a obra específica dele em muitos dos patriarcas, dos reis, dos homens do passado. Mas aqui é para que você tenha um entendimento já de início do que era o Espírito Santo no Antigo Testamento e o que é ele no Novo Testamento, ou seja, após Pentecostes. É por isso que essa festa de Pentecostes ela é tão importante. É por isso que quando você busca o Espírito Santo, é tão importante. Irmão, o Espírito Santo não te deixa pecar. Amém. Se ele estiver ativo dentro de você, você tem uma vontade de xingar o dito cujo. Mas o Espírito Santo vem. Eu coloquei hoje no Facebook, aí no Instagram, no meu. Paternidade não é usar autoridade, é intimidade, é relacionamento, é prioridade. Eu estava ali na loja orando e o Espírito Santo colocou essa frase no meu coração. Porque hoje, se o Espírito Santo atua verdadeiramente em nós hoje, irmão, é tudo diferente. Você faz por amor. Vai fazer a obra de Deus, você faz por amor. Está passando por uma situação na tua família. Você luta por ela pelo amor, pelo Espírito Santo. Está passando uma situação conflitante no teu casamento, irmão? Todo casamento tem conflito, viu? Não tem casamento bom não. Casamento tudo é bom. Mas se você desistir, como que o Espírito Santo vai estar em você? E pós-Pentecostes? Esse período que se antecede do dia de Pentecostes até os nossos dias, pode legitimamente ser chamado de dispensação do Espírito. Assim como no Antigo Testamento, Deus aparecia aos homens e durante a vida terrena de Cristo habitou entre os homens. Semelhantemente, após o dia de Pentecostes, por meio do Espírito Santo, Deus veio agora habitar no meio dos homens. E os detalhes, ele veio para permanecer. Em um sentido muito real, o Espírito Santo está encarnado na igreja, assim como Cristo estava encarnado no corpo humano de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra criadora, no princípio era o Verbo, palavra. Verbo é Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, o Verbo. Mas sem ele nada do que foi feito se fez. Então quando João diz que o Verbo se fez carne, o Espírito, Jesus, tomou a forma agora de carne de homem para trazer salvação. E o Espírito Santo agora encarnou na igreja. E não adianta mandar o Espírito Santo embora da igreja. E eu te digo o que é que impede do anticristo vir dominar o mundo hoje. Há um. Essa é outra doutrina que a gente vai ver na próxima matéria de escatologia. Há um que impede, até que do meio seja tirado. Quem é esse? O Espírito Santo. A noiva.
Então, assim como Cristo encarnou em Cristo, o Verbo encarnou em Cristo, o Espírito encarnou na igreja. É por isso que a igreja, quando está morna, quando está fraca, quando o Espírito Santo está triste, aí a igreja está fraca, desanimada, porque está sufocando o Espírito Santo. Sem profecia, o povo se corrompe, se perde. Sem o Espírito Santo. Estão comigo? Amém. Em um sentido muito real, o Espírito Santo está encarnado na igreja, assim como Cristo está encarnado no corpo humano de Jesus. Naturalmente que isso não pode ser levado ao ponto extremo. Há, aliás, um ponto de nítida diferença. No caso de Jesus, havia divindade unida à humanidade não caída. A divindade, o Deus Jesus, o Verbo, humanizou-se, tornou-se homem. Mas na união do Espírito Santo com a igreja, é a presença de Deus na humanidade caída. Olha como isso é forte, gente. O Espírito Santo é a presença de Deus na humanidade. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem restaura, é Ele quem transforma. O camarada está lá desesperado, sem nenhuma perspectiva de vida, paz nem nada. O Espírito Santo vai lá e levanta ele. É salvo por meio de Jesus Cristo. Ele que leva o homem a orar, ensina a orar, a falar como convém. Olha como isso é forte. Então, diga comigo aí, o Espírito Santo, é a presença de Deus, na humanidade. O dia de Pentecostes marcou o raiar de um novo dia nas relações entre Espírito Santo e humanidade. Ele veio para habitar na igreja. Todo o trabalho eficaz que a igreja tem feito tem sido realizado no poder do Espírito. A incredulidade, a dúvida e a crítica podem atacá-lo, mas não podem derrotá-la. A igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, é tão indestrutível como o trono de Deus. Ninguém pode destruir o trono de Deus. Ninguém pode destruir o Espírito Santo da igreja. Eu vou dar um testemunho rápido para vocês. Está blindado, né? Está blindado. Há alguns anos, um apóstolo amigo nosso foi fazer uma viagem para outro país. E quando ele chegou lá numa igreja que queria ministrar, tinha mais de 10, 15 mil pessoas. Mais. 3, 4 cultos. E ele olhou, viu um culto muito simples, o pessoal chegava, orava, cantava, ministrava, fazia apelo, o povo aceitava Jesus. E ele perguntou para o pastor: pastor, qual é a estratégia de multiplicação que o senhor usa? A célula, ou uma das visões de célula, ou o trabalho? E o pastor falou assim: irmão, aqui a gente faz o seguinte, culto no lar sempre existiu e sempre vai existir, mas a nossa estratégia é uma, que nós deixamos o Espírito Santo fazer. Então a gente chama o Espírito Santo todos os cultos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, faz o que tu queres. E todo culto é assim. As pessoas são curadas, são libertas, são salvas. Tem culto nos lares, tem discípulo, tem tudo. Mas nós não usamos nenhuma estratégia aqui de multiplicação e crescimento. Pensa, querido. Quem é que fez a igreja de Atos crescer? O Espírito Santo. Então o que está faltando para mim e para você crescer? Aquela oraçãozinha de 5 minutos antes do culto é boa para você cumprimentar o dono da casa. Mas aquela oraçãozinha de meia hora, 20 minutos, 30 minutos antes, aquela oraçãozinha na madrugada, noite fria, essa madrugada fez 9 graus. Você tem que levantar, se jogar o lençol assim em cima e ir para o tapetinho 2 horas, 3 horas da manhã, de dormir lá no chão, quando você levantar tremendo, caramba, eu dormi aqui no chão, meu Deus, nem vi, orei e apaguei aqui no chão mesmo. Não é pecado não, gente. É pecado não dormir orando. A Trindade e a triunidade de Deus. Definição: os termos Trindade e triunidade, referindo-se a Deus, não se acham nas Escrituras Sagradas. Trindade divina não significa que Deus se manifesta em 3 modos diferentes.
A Escritura nos revela Deus uno em essência e em três pessoas distintas, eternas e iguais. Então é preciso ter esse cuidado. Dentro desse assunto de triuno, Deus uno, sempre houve uma polêmica, né? Sim. Em todo lugar, sempre houve. Não, estou só aqui memorizando e refletindo que desde mais de 30 anos, quando eu aceitei Jesus, sempre foi: Deus é. Como que Pai, Filho, Espírito Santo, né? E como que onisciente, onipresente, onipotente. Então é difícil para as pessoas entenderem. Por isso que Paulo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não tem como. Só estudando mesmo. Só estudando. Daí, pastor, que levar a necessidade da teologia. Daí, do estudo profundo da palavra. Porque se eu pego a teologia só letra, ou filosofia, como a gente tem visto tantas escolas, e o camarada sai da igreja e se desvia. Agora, se eu pego a teologia, revelação, libertação, cura, 5 ministérios, unção, e eu aplico ela dentro desse conhecimento que a gente está recebendo aqui, com a visão do que é o poder do Espírito, com o rema da palavra, aí sim. Então não adianta como a gente fazia: não, teologia mata, teologia, mas lá, a letra lá da lei. Mas aqui é ensinado como essa revelação, essa doutrina da triunidade, assim como corpo, alma e espírito, e tantas outras doutrinas que a gente não estudou porque disseram que não era bom estudar, hoje a gente consegue aprender aqui. E eu tenho certeza que a escola vai crescer. O ano que vem vai ter um módulo lá no Carrão, o pessoal de lá fazer lá, porque como a escola é nossa, ela pode ir para qualquer lugar. Qualquer aluno que se formar esse ano, se é o ano que vem eu quero levar a escola para lá, pode levar. E pode ser o professor. Para isso vocês estão sendo formados, amém? Amém. Vamos lá. Tem pastor também, o profeta Amós, foi Oséias, falou. Oséias, né? Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Vamos lá, essência. Marque bem. Nós falamos definição e essência. Essência é aquilo que faz que uma coisa seja o que é natureza íntima das coisas. Ou seja, pessoa indivídua, ou seja, que subsiste por si própria, espiritual. Então essa essência é aquilo que nos faz ser, é aquilo que nos faz viver. A essência é daquilo que nós somos, ser espiritual, subsistente, ou que subsiste, ou que é uma pessoa individual, que tem uma personalidade. E o que é personalidade? É a qualidade do que é uma pessoa, é caráter essencial e exclusivo, aquilo que a distingue de outra, individualidade ou individualidade consciente. As três pessoas da Santíssima Trindade têm uma só essência: natureza, intimidade, espiritualidade, mas é uma personalidade que chama de Trindade de Deus. Em essência, o Espírito Santo é Deus. Em existência, ele é conhecido como Espírito Santo. Ajudou? Vou falar novamente. Em essência, o Espírito Santo é Deus, porque ele é a mesma essência, Pai, Filho e Espírito. Agora, em existência, ele é o Espírito Santo, porque ele tem uma obra, ele tem uma personalidade, ele tem uma definição. A essência é aquele que é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, a essência não muda. Nunca muda. É o Espírito, é o que o faz ser, é a natureza, é a intimidade. Agora a personalidade dele, a qualidade dele é que o transforma na pessoa do Espírito Santo. Ok? O Pai é Deus. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Em quem que o Pai colocou o selo? No Filho. Então o Pai é Deus, o Espírito também é Deus. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
para que mentisse ao Espírito Santo, ou ao Espírito, e retivesse parte do preço do terreno? Não mentistes aos, mas mentistes a Deus. Nessa questão que o Pai é Deus, eu lembro daquela procuração. O procurador, Jesus Cristo representa Deus, né? O procurador de Deus aqui na terra. Sim. Né? E aí vem a pessoa do Espírito Santo para tratar com o homem. E quando o homem assume a Cristo como Senhor, a Bíblia diz que ele é o representante de Deus. Quem representa o Pai? O Filho. Lembra daquele servo que roubava e o pai mandou um servo, nada, mandou outro servo, nada, espancou. Falou, então agora eu vou mandar o meu filho. Então esse sou eu e você. O Filho é Deus. Então o Pai é Deus. E o Pai imprimiu no Filho o selo. O Espírito é Deus. Quando mentimos ao Espírito, não mentimos a Ele, mas mentimos a Deus. Está o texto aí de Atos 5. E o Filho é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Deus é Filho e Espírito Santo. Deus é uno em essência, lembra? Amém. Em 3 pessoas distintas. A essência de Deus é única e indivisível, mas tem 3 modos de subsistência e não 3 modos de manifestação. Ele subsiste nas 3 pessoas distintas, mas ele é um só em essência, em verdade. A pluralidade da divindade não é pluralidade de essência, mas pluralidade de pessoa. Portanto, a essência de Deus é única e indivisível, porém está distinta em 3 pessoas, em 3 modos de subsistir, ou personalidade, e por isso o nome Trindade. Eu sou o que sou. Deus é o único ser que realmente é. Nós apenas existimos. Deus não existe. Deus é. Nós existimos. Então quando Deus diz Ele é antes. É o nascedouro. É a essência da vida. Agora em nós foi soprado do fôlego da vida. O seu espírito é iminente em cada ser, mas ultrapassa de forma transcendente todos os seres. Não vamos defender aqui nenhuma teoria que tudo é Deus, Deus é tudo. Mas que tudo que existe tem a essência dele, tem parte dele, tem o poder dele, tem a manifestação dele. Então Deus não está preso apenas porque o espírito dele está em nós, mas transcende, vai além. É por isso que numa das matérias que nós vamos estudar, teísmo, teologia propriamente dita, nós aprendemos que Deus se prova na história, Deus se prova na ciência, Deus se prova no nosso coração, Deus prova-se na palavra, mas Deus prova principalmente na criação, na natureza. Se existe a criatura, existe um Criador. Pastor, voltando aqui na Trindade de Deus, eu recordo lá do Gênesis, quando ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e a semelhança. Já era o trino Deus, né? Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí alguns pensam assim, como que o homem pode ser como Deus? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas não entendem que o Espírito de Deus está no homem e que Deus está falando de um futuro, que o homem pode ser igual a Deus. Sim. Foi a origem, desde a origem. Porque na eternidade nós seremos igual a Ele. Né? Sim, e além do mais, aí nós estudamos numa das aulas anterior, que quando diz façamos o homem à nossa imagem, o homem é a imagem e semelhança de Deus, o 27 diz, a imagem e semelhança para governar, macho e fêmea os fez, está se referindo à autoridade, governo, lembra? E a manifestação do Espírito em nós. Que é a autoridade. Então, a imagem e semelhança, além dos atributos, capacidade de amar, de perdoar, de sentir e tudo mais, ele nos fez dessas 3, lembra? Até a gente debateu, né, no grupo. Foi. Então, é aí onde se manifesta a imagem e semelhança de Deus. E, principalmente, quando nós voltarmos, porque Paulo diz, ainda não somos o que haveremos de ser, mas, assim como Ele é, seremos. Está falando do futuro, né? No futuro, na eternidade, queridos,
Nós vamos estudar um pouquinho disso em escatologia. Eu dei aula bastante tempo de escatologia. Depois eu fiquei orando a Deus. Deus falou: você está gastando muito tempo com escatologia e pouco tempo por fazer o que é principal, que é evangelizar. Então, eu sou da época, eu não sou tão antigo, mas eu sou da época que usava as cartolinas para elucidar todas as partes das 70 semanas, das 7 semanas, de tudo. Mas houve na matéria que a gente vai estudar mais à frente aí, a gente vai pegar um pouco disso. O que ele é, nós seremos. Já imaginou você ter um corpo transformado? E o milênio? As bodas do... Não, vamos continuar aqui. Quando Paulo fala que quando o que é corruptível se tornar incorruptível. Incorruptível, meu Deus, Apocalipse é bom demais. Vamos lá. O Pai é eterno. Pais, desejo que onde eu estou estejam comigo também. Aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amastes, onde? Antes da fundação do mundo. O Pai já amava o Filho antes da fundação do mundo. O Filho também é eterno. Estão comigo aí? Amém. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus Ombros. e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai. Pai da eternidade. Então o Filho também é eterno, e príncipe da paz. Então o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito. Também é. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si imaculado a Deus. Ou seja, o Espírito, pelo sangue de Cristo que se entregou imaculado, o Espírito eterno. Então o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito é eterno. Então cuidado, querido. Nós falamos um pouco do pecado lá na outra matéria sobre blasfêmia, mas aqui nós vamos ver bem mais detalhado blasfêmia. Bem mais profundo. Né? Bem mais profundo, lá foi só uma pincelada. Deus é Pai, primordialmente em virtude da relação que Ele mantém para com o eterno Filho. Aí eu achei muito interessante o que eu falei para vocês agora há pouco do banner. Essa relação de paternidade é de prioridade e não de superioridade. Quando eu fui analisando isso, pensando, falei, cara, pai não é superior nesse sentido. Uma paternidade é relação de prioridade. Pensa nos teus filhos. O pastor Vicente está com um dos meninos que vai casar agora, né? O mais novo, né? Não, do meio. O do meio. Ah, não, é o do meio, é. O mais novo ainda. 6 anos. O do mais novo era pequenininho ainda, mas é pequenininho, mas já está grande. Pequenininho de quase 2 anos. É o Lucas, né? É o Lucas que vai casar. Aí, o Lucas vai casar. Marcos já casou, preparou tudo. Ele está arrumando casa, cuidando, preparando, se organizando, tudo. Qual é a relação aí? Prioridade. Qual é a relação aí? Cuidado. Qual é a relação aí? Preparo. Então não é de superioridade. Se a relação do pai com o filho é de intimidade, de prioridade, então o que é que tem se falar de paternidade hoje em dia? E distorcido tudo, né? O filho nos é apresentado nas escrituras como sendo o Logos, ou seja, a imagem de Deus. O filho unigênito do Pai. O Senhor declara como verbo eterno, tendo toda a autoridade, filho ungido, o rei do universo, e constituído como sumo sacerdote. O Filho de Deus nunca, jamais teve um começo de existência, mas uma relação eterna com o Pai. A subordinação do Filho ao Pai não é uma subordinação de essência, como também a prioridade do Pai não significa superioridade. Ele e o Pai são um. O próprio Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Quem me tem o Pai. Então, quando eu entendo
que Deus é Pai, e é Filho, e é Espírito Santo, então agora os três se tornam um só de novo. O Pai não é Deus por ser Pai, porque Deus não é somente Pai, mas também Filho e Espírito. O Filho não é Deus por ser Filho, porque Deus não é somente Filho, mas também é Pai e Filho. Ao mesmo tempo que Ele é um em essência, mas Ele é distinto. Ele se apresenta de maneiras diferentes, de formas diferentes, de trabalhar diferente. E Deus revelou no Pai, no Filho e no Espírito. Embora sabendo que o Pai, Filho e o Espírito Santo é uma triunidade, quão difícil é para nós definir esse assunto com precisão. Até porque a Trindade é infinita e nós somos finitos. E o finito em demanda do infinito. Está sempre numa distância infinita. O que ele quis dizer com esse jogo de palavras? Natural e espiritual. Nós somos humano, Natural. nós somos físico, nós somos natural. Vemos até a porta de vidro. Deus é infinito, Deus é sobrenatural, Deus vê todas as coisas. Então a nossa natureza humana sempre vai nos limitar. Para isso eu tenho uma resposta. Na dúvida, querido, você permaneça no princípio da palavra. Não se afaste dela. E quando chegar lá no céu, você pergunta para Deus. Nunca fale sem ter certeza. Não. Somos finito, e o finito em demanda do infinito. Então não adianta querer. Ó homem finito, por que negas a existência da triunidade infinita? Somente porque não podes exaurir a sua estupenda realidade? Poderia uma pequena taça conter o mar? Cala-te, adore-o e crê somente. Irmãos, na dúvida, crê. Na dúvida, fica com a palavra escrita e pronto. Não vai duvidar. É mais fácil explicar a divisão da alma, corpo e espírito do que explicar a sua própria triunidade finita. Como poderia explicar a eternidade? Como poderia explicar a eterna trindade infinita? Entre os muitos heréticos que negam a trindade divina, acha-se os modernos testemunhos de Jeová, os mórmons. Sua literatura é perniciosíssima, saturada de erros bíblicos de toda sorte, exatamente porque negam a doutrina da trindade. A doutrina da trindade nos oferece a chave de todas as outras doutrinas bíblicas. Quem erra na doutrina da trindade, erra em todas as outras doutrinas sagradas. É de suma importância conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, o senhor falou esses dias que aprecia muito a vida do apóstolo Paulo, né? E eu também, né? Porque o homem sábio também, né? Quando ele fala lá do Cântico da Vitória, se não me engano, Romanos 11:33, ele fala a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi que deu a ele primeiro, depois recebeu? Quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu a mente de Deus? Então é baseado nisso daqui. Como é que a gente pode querer saber o que Deus está pensando, o que Ele vai fazer, ou expor alguma coisa que vem de Deus? Ou às vezes falar, Deus falou, se Deus não falou, né? Às vezes está no espírito do homem. É isso mesmo. E às vezes a gente tem que ser cauteloso. Por isso que o pastor falou, na dúvida... Na dúvida, crê. Está escrito. Ora, né? Busca. Quando eu comecei a entender de paternidade, cobertura, 5 ministérios, libertação e cura, irmãos, eu vim crente normal a minha vida inteira. Eu sempre tive isso comigo. Eu não conheço, eu não entendo, então eu não vou falar. Eu vou ler, vou entender, vou aprender. Agora, quando o camarada enche as asas, faz peito de pombo e já acha que ele é senhor de tudo, se não me perguntar quem é a Trindade, eu sei. Mas se me perguntar, eu confesso que não sei. Apenas creio com o coração e confesso com a boca, embora não possa explicar com o intelecto humano, analiticamente ou mentalmente. A frase Espírito Santo encontra-se
3 vezes no Antigo Testamento. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Contudo, elas foram rebeldes e contristaram o teu Espírito Santo. Onde está o que pôs no meio deles o teu Espírito Santo? Apesar de a palavra Espírito Santo ser tão escassa no Antigo Testamento, a sua obra é muito abundante. O Espírito Santo é referido por interferência cerca de 80 vezes no Antigo Testamento e somente 3 vezes por referência, enquanto só no livro de Atos ela é mencionada mais da metade desse número em todo o Novo Testamento. Ele é mencionado mais de 3 vezes para cada referência que lhe é feita no Antigo Testamento. Logo no início do livro de Gênesis, capítulo 1, 2, encontramos a primeira referência ao Espírito Santo. Ele diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A sua essência é uma só, do Pai, do Filho e do Espírito. Agora cada um se manifesta na sua personalidade. E a nossa ideia aqui é estudar essa personalidade do Espírito Santo. Por personalidade do Espírito Santo, queremos dizer que ele possui ou contém em si mesmo os elementos da existência pessoal, em contraste com a existência impessoal ou vida animal. Ou seja, ele tem atributos, qualidades. É impossível definir do latim, finds, a personalidade do Espírito dentro dos padrões humanos, porque ele é o próprio Deus e é finito e demanda do infinito. Ou seja, está sempre numa distância infinita, muito além do que podemos imaginar. Dentro dessa questão aí do pecado de blasfêmia, vale marcar que muitas manifestações do Espírito nós não entendemos. Aqui na nossa cultura brasileira, a gente tem algumas observâncias, algumas coisas que a gente vê em questão de manifestação do Espírito Santo. Eu vim jovem tradicional, criado numa igreja tradicional, à base da palavra ensinada, mas eu nunca tinha visto manifestações do poder de Deus. Um dia, Deus começa a se revelar, o Espírito Santo, trazendo grandes manifestações de poder. Eu tive por mais de uma vez o privilégio de orar por pessoas aleijadas na cadeira de roda, o camarada levantar na hora. O camarada tomou desse tamanho na garganta, e eu tinha visto ele cantar uns meses antes, eu vi ele sentado na primeira fileira, chorando e eu ministrando, e o Espírito Santo falou: vou falar para ele que eu quero ele no altar cantando. Eu falei: irmão, seu lugar é no altar. Chamei o pastor dele e falei: perdoa. Deus falou que o lugar dele é no altar. O pastor olhou e: não estou entendendo. Aí ele veio chorando, pastor, o câncer, já era, não tem mais voz, não tem mais nada, vou ter que operar, ainda vai ter que colocar traqueotomia. Traque. Falei: mas rapaz, você não vai fazer isso nunca mais não, vem cá. Eu peguei no gogó dele, caiu a bola assim, ó. E no outro culto o cara estava lá no altar cantando, e até hoje os médicos estão procurando. Então, é o Espírito Santo. Então, imagina para o cara que veio crente normal, rodar, pular, cair no chão, chorar, se arrebatar. Quando eu não entendia, eu via, por exemplo, essa questão do corpo ou fora do corpo? Essa questão de cair. O camarada vinha, rodava e velho, esse negócio de cair aí, esse bagulho é doido, irmão, cair no poder, cara. Já estava voando a Bíblia, o irmão olhava para mim quando ele ia orar, eu corria para um lado, corria para o outro, fugia dele, eu ia lá na palavra, lia, via, mas está escrito. E eu fui entendendo, bom, está escrito, está na palavra. De repente não dei nada, quietinho, meu pai, agora eu quero orar por você. Eu só lembro de chegar na frente, mais nada. Me acordaram uns 30, 40 minutos depois, me acordaram não, eu consegui voltar à vida. E eu estava num canto assim no bolo com mais uns 30 ou 40 homens. Porque quando caía eu jogava os homens para a direita e as mulheres para a esquerda. Vai arrebatar. Mas eu voltei e falei: eu quero cair mais vezes. É muito bom, né? Ai, então vamos lá.
Entretanto, por outro lado, somos obrigados a usarmos palavras humanas, que são finitas, a fim de tentar chegar à intangibilidade da sua suprema e eterna realidade. Pode-se dizer que a personalidade existe quando se encontra uma única combinação, inteligência, emoção, volição, ou seja, vontade, ou ainda autoconsciência e autodeterminação. Quando um ser possui os atributos, propriedades e qualidades de personalidade, então se podemos atribuir a esse, inquestionavelmente, que tem uma personalidade. Não é o Espírito Santo, irmão? Chora, ri, se alegra, é sensível. Depois nós vamos ver mais de tudo isso aí na frente, aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos tomar um cafezinho de 5 minutos? Uma aguinha, né? Uma aguinha, preciso tomar um café e no meio rapidinho nós já voltamos.